Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9, a palavra de Deus nos revela que Jesus ele estava caminhando e foi ao encontro de um homem chamado Mateus. Mateus ele era um republicano, um cobrador de impostos, e os republicanos eles não eram vistos como uma boa reputação naquela época. Eles tinham uma má fama, eles eram considerados como ladrões, homens que roubavam as pessoas, homens que não possuíam um coração. E os fariseus, os religiosos, eles acreditavam que se eles conversassem, se eles estivessem junto com os republicanos, eles seriam contaminados. Mas Jesus, ele olhava, ele via muito pelo contrário disso. Jesus, ele via que aqueles homens, os republicanos, eles eram os homens que necessitavam de salvação, precisavam da salvação. E então Jesus, ele vai até Mateus e fala assim: Mateus, siga-me, Mateus. E eu quero dizer para vocês que Jesus, ele não nos enxerga, ele não nos define pelas nossas falhas, mas Jesus, ele nos define por quem a gente pode ser unido com ele, unido nele. Então, a palavra de Deus nos diz que mais tarde Jesus estava sentado em uma mesa junto com os republicanos, junto com os pecadores, e uns fariseus chegam até os discípulos de Jesus e falam assim, e perguntam para aqueles discípulos: mas o que Jesus está fazendo sentado na mesa com esses homens, com essas pessoas de má fama, com esses pecadores? O que Jesus está fazendo aí sentado junto com eles, conversando com eles? Então Jesus, logo ouvindo isso, chega perto dos fariseus e diz bem assim: os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico, e eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos que todos pecaram, por isso estão destituídos, estão separados do nosso Deus. E Paulo, ele fala no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, que não existe nenhum justo sequer, ou seja, quem são esses justos, o qual Jesus estava falando ali para aqueles fariseus, já que não existe um justo sequer na terra? Esses justos são aqueles homens, são os homens que não, são as pessoas que não reconhecem que são pecadoras. Por exemplo, os fariseus, os religiosos, eles se escondiam atrás de uma lei, eles se escondiam atrás da lei e acreditavam que eram bons o suficientes para chegarem ao céu. Eles acreditavam que por suas obras eles chegariam ao céu, mas Jesus, ele veio para a terra e nos ensinou que não é bem assim. Nós só chegamos ao céu por causa de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo nós vemos a Deus. Por meio de Jesus Cristo nós temos a nossa salvação. Ou seja, não existe nenhum justo. Existem apenas pecadores que estão tentando olhar para cima e ver e enxergar o melhor que podem ser unidos a Jesus. Jesus, ele procura um coração que está arrependido, um coração que reconhece que não é nada sem Jesus, um coração que reconhece que é dependente, um coração que reconhece que precisa de Jesus, um coração que reconhece que sem Jesus jamais nós poderemos chegar ao nosso Deus. Ou seja, Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio para aqueles que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que necessitam do sangue de Jesus derramado lá naquela cruz por mim, por você, como diz no livro de 1 Pedro. No madeiro, o nosso Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades para que nós possamos ser curados. Jesus, ele é o nosso médico. Jesus, ele é aquele que nos dá a salvação e que nos leva diretamente ao Pai. Então essa é a palavra, eu espero que tenha falado ao seu coração e nunca se esqueça. Nós precisamos nos reconhecer como pecadores e como pessoas que dependem de Jesus Cristo para todas as coisas.